Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A Gisele fará a leitura do número 394 e a Edna do 395 ao 399 do Livro dos Espíritos. E nesse momento, vamos nos conectar com o mais alto, pedindo proteção aos nossos guias espirituais e ao nosso Pai Maior. E oremos com Jesus. Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que nos dá para o nosso crescimento e adiantamento espiritual. Pedimos, ó Pai, a sua bênção e que possamos levar o seu nome e os seus ensinamentos onde quer que estivermos. Assim seja. Olá! Dando prosseguimento ao estudo do mundo espírita ou dos espíritos, do capítulo 7, Esquecimento do passado. A questão 394 fala o seguinte: nos mundos mais avançados que o nosso, onde não se está sujeito a todas as nossas necessidades físicas, as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes que nós? A felicidade, em geral, é relativa. A sentimos por comparação com um estado menos feliz, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado da perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimentos em seu gênero. Entre nós, o rico, que não tem as angústias das necessidades materiais, assim como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós, e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência inferior para comparação. Daí segue a resposta dos espíritos. A isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles do que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear. Mas existem outros onde os habitantes, como tu disseste, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimentos, infelicidade mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não apreciam-na como homens, a apreciam como espíritos. Daí vem um complemento ainda relativo às orientações dos espíritos, que diz o seguinte: não há, no esquecimento dessas existências passadas, então, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a infelicidade atual não seria agravada pela lembrança de tudo aquilo que se pôde suportar? Concluamos, pois, daí, que tudo o que Deus fez está bem feito, e que não nos cabe criticar suas obras e dizer como deveria regular o universo.
A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justo o que nos é necessário e pode nos bastar. Ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é frequentemente feliz quando um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que puderam fazer nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, dando continuidade ao capítulo Esquecimento do Passado. Vamos às questões 395 a 399. Pergunta 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Pergunta 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta com a imagem fugídia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é senão uma ilusão? Resposta: algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Pergunta 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Pergunta 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? Resposta: sem dúvida, até um certo ponto, mas é preciso ter uma conta o progresso que pode ser ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Pode ela ser pior, quer dizer, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na existência precedente? Resposta: isso depende do seu adiantamento. Isso na mesma pergunta, tá, gente, do 398. Colocou duas perguntas numa só. Isso depende do seu adiantamento. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu.
Mas, em geral, essas faltas acusam antes um estado estacionário do que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas nunca recua. Última pergunta, a 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se de que natureza dessas vicissitudes? Pode-se induzir o gênero da existência anterior? Resposta. Muito frequentemente, uma vez que cada um é punido por onde pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Chegado ao termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que lhe crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É uma virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnação delibera-as, cumpre ou não. E escolhe entre o bem e o mal. Denegar ao homem o livre-arbítrio será o reduzir ao estado de uma máquina. Reentrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as lhe ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas então é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Escolha, acho que é anterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se delas não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante, e o desejo que tomou de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de falta se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta-lhe estudar a si mesmo e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e sobre o que fizemos. Como nesse mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. O que foi duro para com os outros, pela dureza que suportará. O tirano pela escravidão.
o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Em resumo, nós temos que esquecer as existências anteriores, senão haveria muitos conflitos na atual existência das pessoas que nos cercam. Toda a família, né, nós pedimos para vir numa encarnação diante das pessoas que nós devemos acertar nos nossos débitos. Então não adianta questionar os desígnios de Deus. Nós esquecemos o passado para aproveitarmos na encarnação, colocarmos em prática todo o nosso amor, toda a nossa paciência, toda a nossa resiliência, sem reclamar, sem murmurar, porque Deus sempre está no comando. Diante disso tudo, meus amigos, o Evangelho no Lar, com o Livro dos Espíritos ou com o livro do próprio Evangelho, é uma chama acesa dentro de cada família, que a gente tem que ler, refletir e saber por que exatamente estamos aqui nesse mundo atual. Que Deus abençoe a todos com muita luz, com muita harmonia e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Que assim seja. E agora faremos a nossa prece final. E nesse momento de puro equilíbrio e amor, agradecemos ao Pai a essas palavras que nos fortalecem, nos ensinam, nos permite seguir em frente na nossa jornada de vida. Pedimos também proteção ao nosso planeta, ao nosso país, à nossa cidade, nossa família, amigos e demais necessitados. Que a luz divina se faça presente nos momentos mais difíceis e dolorosos. Que assim seja.